Bom dia, meus queridos irmãos, você que está chegando agora na Sala da Esperança, você que está chegando para acompanhar o nosso estudo da nossa lição nesta manhã, eu cumprimento a todos vocês na paz e na graça do Espírito de Cristo, do amor de Cristo, e que esse dia seja realmente uma bênção na sua vida, uma bênção na minha vida, e que realmente Deus ele possa confirmar, o seu amor, a sua graça na minha e na sua vida. Muito bem, hoje o nosso estudo da nossa lição, nós estamos com uma nova lição que nós estamos estudando o livro de Hebreus, e hoje domingo, um começo glorioso. Aqui conta a história do começo da igreja primitiva, da igreja cristã, os seus primeiros dias, como foi confirmada por Deus através do Espírito Santo, os seus apóstolos, o apóstolo de Cristo, que continuou a obra, o ministério de Jesus depois da ressurreição de Jesus, e Jesus foi ascendido aos céus, e ali ele está no santuário celestial como nosso sumo sacerdote, nosso intercessor. Foi dado a ordem por Jesus para que o seu evangelho fosse pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e Jesus ele confirmou, através do derramamento do Espírito Santo sobre os seus discípulos. 50 dias depois da ressurreição de Jesus, os discípulos de Jesus ficaram reunidos no cenáculo, para o cumprimento da promessa de Jesus, quando ele disse: olha, quando eu for, eu enviarei outro Consolador, para que esteja convosco, esteja com vocês para sempre. Esse Consolador por Jesus era o Espírito Santo, Deus Espírito Santo. E no capítulo 2 de Atos, nós vimos ali o cumprimento da promessa de Jesus. O Espírito Santo foi derramado, seu poder, sobre os seus discípulos que estavam ali reunidos, e eles então passaram a falar novas línguas ou novos idiomas, a fim de que fosse facilitado o avanço com mais rapidez na pregação do Evangelho. Nós temos ali a confirmação, de que Jesus estava conduzindo ali o seu ministério através dos discípulos, com o derramamento do Santo Espírito sobre eles, e grandes sinais e prodígios foram feitos, acompanhando assim a mensagem, a pregação do Evangelho. Um exemplo que nós temos ali propriamente ali também no capítulo 2, do sermão pregado pelo apóstolo São Pedro. Levaram cerca de 3.000 pessoas ao batismo. Então era uma prova convicta de que esse trabalho estava sendo confirmado pelo Santo Espírito que desceu sobre eles. E então, meus queridos, por exemplo, Pedro, nesse sermão, ele pregou ali para várias nações que estavam reunidas ali, pessoas de várias nações, representantes de várias nações. E Pedro, cheio do Espírito de Deus, ele pregou em todos esses idiomas, e todos eles entenderam na sua própria língua a mensagem que Pedro estava pregando, e aceitaram a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. O nosso estudo de hoje baseia no livro de Hebreus, no capítulo 2, verso 3, também verso 4, onde Paulo, depois que ele aceita Jesus como seu Salvador, ele então sai para pregar esta mensagem
praticamente em todo o mundo. Paulo, naqueles dias, ele viajou ali para todos os países da Europa, levando essa mensagem de Cristo, a mensagem de um Cristo morto, ressurreto e ascendido aos céus. Essa era a mensagem que eles pregavam, né? Não há outra forma de salvarmos se não formos por Cristo Jesus. Mas a mensagem que Paulo aqui ele mostra para nós em Hebreus capítulo 2, versos 3 e 4, ele, assim, como escaparemos se não levarmos a sério tão grande salvação, esta tendo sido anunciada inicialmente pelo próprio Senhor, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. Paulo dizendo, como é que nós vamos escaparmos, uma vez que nós venhamos a rejeitar tão grande salvação que foi oferecida por Jesus, ensinada por Jesus e depois foi confirmada pelos seus seguidores. Ele está falando aqui dos apóstolos quando recebeu o Espírito Santo no Pentecostes. Saiu para confirmar esta mensagem, anunciar esta mensagem de salvação por meio de Cristo Jesus. E aqui Paulo está dizendo, olha, nós não podemos escaparmos, se rejeitarmos essa tão grande salvação, porque não tem outro meio, ou uma outra forma, ou outro alguém que pode nos salvar a não ser por Cristo Jesus. E Paulo até diz que se os próprios anjos que o rejeitou, se perderam, ele está falando aqui dos anjos que foram expulsos com Satanás lá do céu, imagine nós. Por esta razão, meus queridos, essa passagem indica que a audiência de Hebreus não tinha ouvido o próprio Jesus pregar. Eles receberam o Evangelho por meio de outros evangelistas que lhes anunciaram as boas novas de salvação. Tá? Mas não importa se eles tinham ou não ouvido, não importa se nós temos ou não ouvido de Jesus. É claro que nós não ouvimos do próprio Jesus. Mas a mensagem chegou a nós. A mensagem é a mesma. Tá? A mensagem é mensagem de salvação. Mensagem eterna. A mensagem é de que ao aceitarmos a Cristo Jesus como Salvador, seremos salvos. A rejeição, seremos condenados à morte, porque não há outro por quem nós poderemos ser salvos, a não ser por Cristo Jesus, o nosso Salvador. A mensagem foi confirmada pelos discípulos, eles começaram a viajar por toda parte do mundo, naqueles dias depois que receberam o Espírito Santo, acompanhados de vários milagres, sinais. Eles começaram a levar o Evangelho para todo mundo. Felipe, por exemplo, ele foi às regiões de Samaria, e ali ele realizou grandes maravilhas, ao anunciar ali o Evangelho de Cristo Jesus naquelas regiões. Pedro esteve em Jope, Cesareia e em outras localidades ali, anunciando com muita ousadia a mensagem de Cristo, mensagem redentiva, confirmada pelo Espírito Santo. E Pedro, ele esteve presente com Jesus, ele ouviu de Jesus, participou dos milagres com Jesus. Então Pedro tinha uma grande convicção, e era aceito por tantas pessoas, porque Pedro, ele tinha esse testemunho, de que ele esteve realmente na presença de Cristo Jesus. Paulo, depois da sua conversão, ele viajou para todos os países da Europa, tá? E ali ele anunciou o Evangelho de Cristo Jesus, a salvação por meio de Cristo por todas aquelas religiões, seguindo a ordem de Jesus, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a todas as nações, a todos os povos.
batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco, Jesus disse, todos os dias até a consumação do século. O Espírito deu aos primeiros crentes a convicção de que seus pecados haviam sido perdoados. Assim, não temia o juízo e, como resultado, suas orações eram ousadas e confiantes e sua experiência religiosa alegre. O Espírito também libertou os escravizados pelo mal, o que era evidências convincentes da sua superioridade do poder divino sobre as forças malignas, e revelava que o reino de Deus havia sido estabelecido na vida deles. Essa é a obra do Espírito Santo, quando Jesus prometeu: enviarei outro Consolador, que os convence do pecado, da justiça e do juízo, e ele vos guiará em toda a verdade. Então, o Espírito Santo, usando os crentes, os primeiros crentes daqueles dias da igreja primitiva, eles saíram anunciando a mensagem de Deus, né? E a mensagem que era pregada era o estabelecimento do reino de Cristo Jesus, por meio da salvação pela graça, libertando escravos, né, que tinham sido escravizados por Satanás e os seus demônios, e muitos vícios e estavam sobre o poder de Satanás, eram libertados e salvos, né? E esses agora, livres da condenação, porque foram perdoados por Cristo Jesus, eles saíam então cheios do Espírito Santo, ousados, né, por esse poder, orando e anunciando a mensagem de Cristo. Meus queridos, a mensagem é a mesma, e nós também fomos chamados por Deus no nosso dia a dia. A sua vida precisa ser, e a minha vida também, precisamos ser o Evangelho de Cristo. Por onde nós andarmos, pessoas precisam olhar para nós e ver Cristo em nossa vida, o Evangelho de Cristo. Tem muita gente que não tem nenhum vínculo, contato com a Bíblia. O único Evangelho que eles têm é a sua vida transformada por Cristo Jesus. Tá? E isso é uma atratividade, elas vêm a desejar a conhecer o Cristo que transformou e mudou a sua vida e a minha vida. Que Deus realmente te abençoe, que realmente este grande sinal possa cumprir na sua vida, esse grande milagre, que é quem você era no passado, mas nas mãos de Cristo você foi transformado, se tornou uma nova criatura. Não há milagre maior do que este, de você era o que era, e hoje, nas mãos, nos braços de Cristo, você é o que é. Que Deus te abençoe, que você possa ser o refletor desse Evangelho de Cristo Jesus, e você possa anunciar o reino de Cristo, que agora não mais o mal reina em sua vida, mas é Cristo que reina em sua vida. Que o Cristo Jesus possa te tomar cada dia nos seus braços, que você possa ser usado pelo Santo Espírito para levar esta mensagem a todo mundo, e assim preparar tanto você como também outras pessoas para a breve vinda, a breve volta do nosso Senhor Jesus a esta terra. Quero orar contigo neste momento. Querido e amado Deus, nosso Pai bondoso, muito obrigado, Senhor Deus, por ter nos chamados para fazermos parte, ó Deus, desse exército de soldados de Cristo para anunciar o reino de Jesus e libertar pessoas da escravidão do pecado e das mãos do inimigo e conduzi-lo ao reino dos céus. Enche a tua igreja com o poder do teu Santo Espírito, como o Senhor fez com os teus filhos, os apóstolos no passado. Em Cristo Jesus oramos.